Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, amiga? Como é que vai, Desirê? Que alegria falar Bem, com você. pois não Tudo é? A bem. gente se vê até com um pouco de constância, né, lá na prefeitura, mas aí com essa pandemia, com isolamento social, a gente está 2 meses aí sem se ver, né? É verdade. Mas estamos aqui juntas, né? Como o virtual também é real, então Pronto. tá tudo certo, né? Exatamente. E a gente está se reinventando, né? Então, assim, só contextualizando um pouco, Cláudia, o Pois Corecon, o não. Conselho Nacional de Economia, em nome do presidente Ricardo, gostaria de agradecer primeiro a você ter aceito o nosso convite, tá? Para conversar um pouquinho sobre economia criativa. A gente está tendo diversas lives, sempre às terças e quintas. A gente estava fazendo no horário de 18 horas, mas estava muito congestionado. E hoje nós estamos passando, a partir dessa live de hoje, para 18h30, em função exatamente porque muitas pessoas estavam pedindo, porque tinha muita coisa no horário de 18 e as pessoas não estavam tendo tempo de assistir. E aí a gente já conversou sobre vários assuntos. Já teve aqui o Mauro Filho falando sobre as finanças a área de planejamento, de economia do Estado, como é que está. Tivemos a Fernanda, a live passada, a secretária da Fazenda, falando também sobre as finanças estaduais. Tivemos vários convidados aqui conosco. E o Alci Porto, do Sebrae, para falar sobre a ótica da micro e pequena empresa nesse momento que a gente está vivenciando. Então, assim, o enfoque no primeiro momento era falar mais da pandemia, né, da crise se instalando. Agora nós já estamos pensando nessa retomada, né, da crise, em função de que algumas atividades vão começar a partir do dia 1º de junho, né, vai sair um novo decreto aí, tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, e já vai abrir alguns segmentos, né, hoje a gente viu aí no jornal, saiu construção civil, né, a área da saúde, consultório médico, indústria de confecção, indústria de calçado. Então, assim, a gente já está vendo que tem algumas atividades da indústria, que aí vai envolver também a indústria criativa nesse momento. A Cláudia Leitão, eu acho que ela não precisa de tanta apresentação, mas foi secretária de Cultura, né, do Estado, aí de 2003 a 2006. Ela também foi responsável pela economia criativa nacionalmente, na época ela estava no Ministério, né, da Cultura, foi secretária nacional de Economia Criativa, e tem toda uma bagagem aí voltada para essa área, além de professora da UES, né, é doutora aí, Sorbonne, o currículo dela é bem extenso. Mas vamos lá, Cláudia, na realidade, assim, a expectativa nesse primeiro momento era ver se a gente pudesse conversar um pouquinho, falando principalmente o que é economia criativa, porque a gente está falando aqui para muitos públicos que são economistas. E na época que a gente fez economia, algumas pessoas, inclusive eu, há um tempo atrás, nem existia, né, essa palavra de economia criativa. E aí a gente sabe que a economia criativa ela envolve outros segmentos, não necessariamente só aquela questão de visão de negócio. E aí uma visão de negócio mais diferenciada, usando a questão do capital intelectual, usando a questão da criatividade. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, primeiro, para o nosso público aí, essa questão da economia criativa, essa nova visão aí. Muito bem, vamos lá. É uma alegria, estou muito feliz, vamos conversar. Eu acho que é bacana a gente introduzir essa temática exatamente para economistas, porque, na verdade, digamos que essa discussão sobre um desenvolvimento a partir dos setores da cultura, da criatividade, da tecnologia, tudo isso é muito recente, né, Desirê? Então, é normal que a gente, às vezes, tenha dúvidas sobre o que significa isso. Eu vou dizer para você, assim, que são 20, 30 anos que se fala disso, são 3 décadas, não é nada. Então, a gente precisa mesmo de uma ação pedagógica. Eu sempre me coloco à disposição de falar sobre isso, para dirimir dúvidas, para a gente entender um pouquinho. Nós não vamos resolver isso hoje, mas eu acho que a gente pode provocar as pessoas que estão aqui com a gente para elas procurarem outras informações sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, e que é uma coisa, assim, o século XXI vai começar depois da pandemia, viu? Chegou ainda não. A gente ainda está vivendo aí o final de uma era, né? Isso aí toda a sociologia está dizendo, o meu orientador lá, Michel Maffezoli, lá na França, outro dia a Lilian Schwartz estava fazendo também uma live dizendo isso. Um século só acaba quando há um grande evento, um grande, digamos assim, acontecimento, né? Onde você percebe ali o fim de uma coisa e o começo de outra. A pandemia é isso. Ela representa um divisor de águas. É preciso a gente entender. Tudo que já estava acontecendo, que já eram tendências e que a gente ficava estrebuchando, meio que não querendo, agora veio e virá. E não tem jeito. Não tem mais normal. A gente pode chamar de novo normal, pode chamar do que quiser.
Mas o fato está aí. O que nós estamos dizendo é que a quarta revolução industrial, ela chegou. Não é? Esse eu acho que é o primeiro aspecto. Não é? Essa quarta revolução industrial, ela se caracteriza pelo avanço das tecnologias e da inovação nas nossas vidas e em relação ao nosso trabalho. Isso atinge diretamente o segmento industrial em todas as formas, as nossas vidas, né? A chamada internet das coisas. Isso significa, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, né, diz o seguinte: o mundo vai ter perdido mais de 7 milhões de empregos entre 2015 e 2020. É o final da era. Não é à toa que 2021 é o começo do século XXI. É porque, na verdade, esses empregos não tem jeito, vão desaparecer. E aí a gente vai ter aí uma perda líquida enorme, né, de 5 milhões de empregos e atividades de média complexidade, tudo isso que vai ser substituído, não é? Pelos softwares, isso vai ser realmente substituído pela automação, e não tem mais que ter formando gente para isso. Já era. Isso é um dilema para o Brasil enorme. Porque nós estamos num país cuja educação tem um péssimo nível, onde a gente, na verdade, não tem acesso a essas tecnologias, e, portanto, nós temos muita gente trabalhando em coisas que deveriam ser ocupadas por máquinas, pela automação. E aí a gente vai ter que ver como é que isso vai acontecer. Aconteceu a maior crise, né, nessa área da saúde agora com relação à pandemia. Porque nós fomos atingidos bruscamente, né? O nosso estado de Ceará aqui nem se fala, né? Como é que a gente pensava 4 meses atrás que a gente ia passar 2 meses trabalhando de uma forma remota? E tivemos... Exatamente. Com uma infraestrutura frágil, com a banda larga péssima, né? Então, assim, essa substituição, a McKinsey, né, a consultoria, diz isso, né? Essa substituição gradual do trabalho humano, que vai ser realizado pelas tecnologias, é algo que não tem volta. Talvez agora a gente se dê conta disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto para quem está aqui com a gente, né? Então, a economia criativa, né, Cláudia, já envolve essa questão dessas mídias, né, sociais. Aí eu vou dizer exatamente, Desirê, isso, que no momento em que a gente está dizendo que as profissões, os trabalhos que são, digamos assim, mecânicos vão desaparecer, as ocupações criativas, pelo contrário. É aí que eu começo com a questão da economia criativa. Elas, na verdade, não correm nenhum risco, porque elas trabalham com insumo abundante, não poluente, maravilhoso, chamado criatividade. Então, nesse sentido, essas ocupações se manterão. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui para as pessoas, não é? Então, o que a gente está percebendo é que, mesmo com essa transição para uma automação, se você trabalha, né, dentro exatamente de um setor da criatividade, de um setor da cultura, de um setor da ciência e tecnologia, você está garantido. Então, vale a pena investir. Então, vale a pena pensar em políticas públicas, porque a própria economia criativa, ela se estende em várias áreas, em vários eixos, são vários elos, ela é ampla, cabe gente de formações diferentes, formações mais simples, até, por exemplo, os mestres da cultura popular, né? Uma benzedeira, um rezador, um artesão. Exatamente. É alguém... Em Quixadá, o pessoal trabalha com joias, né? Aquele pessoal exatamente. Então tem um saber tradicional. Agora, na verdade, o ideal é que todo esse saber tradicional dialogue com a tecnologia, não é, de ponta. Porque é aí onde a gente pode fazer a diferença e realmente criar um diferencial para, digamos assim, uma dimensão do desenvolvimento brasileiro que não existe. Porque também eu acho que se a gente está dizendo que o século XXI vai começar e o trabalho agora não vai voltar para o que era, que há profissões que vão desaparecer, o Brasil continua exportador de carne de boi, de soja, de minério, de commodity. Significa que a gente não agrega valor nenhum, não é, em termos industriais, ao que a gente faz. Nós nem sabemos o que é esse negócio dessa indústria criativa, o que já sustenta em torno de 10% do PIB dos países desenvolvidos. Então, esse é um outro fato, né? Quer dizer, o crescimento das indústrias criativas no mundo é alguma coisa pacificada. Já há pesquisas importantes produzidas pela UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, do outro lado a Unesco, que também vem trabalhando relatórios de economia criativa. Vai sair um agora, saiu o primeiro em 2008, saiu outro em 2010, e agora já vem um outro aí. E aí, o que se sabe é que 3% do PIB, digamos, mundial, em torno de 30 milhões de pessoas trabalham diretamente, de forma formalizada, não é? Digamos que
com os setores da economia criativa. Isso é a Ernest Young que está dizendo. PIB, né? Já que a gente está falando aí para economista, esse dado do PIB sempre é importante, porque é exatamente Sim. onde acumula toda a riqueza. 3% do PIB. É preciso entender para os economistas que isso é a ponta do iceberg. A parte de baixo é informal. Nós não temos pesquisa para medir essa informalidade. Nós precisamos de indicadores que sejam capazes de colocar dentro dessa conta, e isso o IBGE nunca fez, né, realmente o que movimenta efetivamente a economia criativa no Brasil. Não é? Eu ia falar isso exatamente porque esse dado, que é inclusive de 2017, que é em torno de 2,61%, é uma pesquisa... 64%, da FIJAM. Pelo FIJAM, exatamente. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro é a única federação que tem uma visão do Brasil. Eu até convoco muito a FIEC, agora que tem o Observatório da Indústria. Eu que estou lá dirigindo o Observatório de Fortaleza e a gente é muito parceiro. Eu tenho dito que a FIEC precisa avançar nesses estudos e nesses indicadores para que a gente tenha realmente informações sobre os setores criativos, que eu vou dizer alguma coisinha aqui, mas é muito pouco do que a gente precisa saber. O nosso querido Jair do Amaral, ele me dizia, cadê os dados? Eu quero que você me fale de cada setor. Eu digo, você quer? E vamos fazer isso sem pesquisa primária? Com dados secundários? Não tem possibilidade, Jair. Aí, quando a gente está falando de economia criativa, né, Cláudia? A gente que já tem o entendimento, já trabalhou de uma forma ou de outra com essa área, sabe que muita coisa está na economia informal. E a economia informal, quando você faz uma pesquisa, você muitas vezes não é aplicado naquele público. Então, essa representatividade 2,71% não representa a realidade do tamanho do montante que a gente está trabalhando aqui. Exatamente. Até interessante a gente falar sobre isso, porque nesse momento já deve estar acabando aí, né, a votação na primeira instância da Câmara dos Deputados dessa lei emergencial da cultura, né? Porque o que a gente percebe? Esses trabalhadores informais, especialmente da área das artes, que é um grupo de setores de uma economia criativa que tem vários setores muito maiores, né? Eu estou falando do circo ao software, da indústria do audiovisual ao artesanato, da gastronomia aos podcasts, a toda a área de TV, de rádio, de internet. Então eu estou falando de setores os mais variados, onde eu posso pegar a música pela indústria, mas eu posso pegar o músico que toca no bar da esquina que fechou. E essa pessoa está passando necessidade e não sabe o que fazer. Então essa legislação aí, que finalmente eu acho que proposta pela Jandira Fegali, que está sendo aprovada, vai para o Senado, depois vai para o Bolsonaro, vamos ver o que ele vai fazer. Mas seria indigno, chama-se agora uma homenagem, inclusive, ao Aldir Blanc, né? É uma proposta chama-se a Lei Aldir Blanc, né? Para a emergência cultural, pensando os setores das artes. Porque realmente, um músico, um palhaço, um dançarino, um ator, essas pessoas, muitas delas vivem na informalidade, e muitas delas, nesse momento, que trabalham, portanto, com tudo que implica em aglomeração, em espetáculo, em festa, em show, morreu, em show. E isso vai bichar muito tempo. Essa outra coisa que é preciso parar para pensar. A gente vinha com uma visão, assim, às vezes até muito messiânica, muito animada, com essa questão das indústrias culturais. Elas são importantíssimas, mas elas são concentradoras que nem as indústrias tradicionais. Então, a primeira crítica que a gente pode fazer é quando eu falo, por exemplo, na moda, enquanto indústria criativa, porque a moda, a confecção é confecção, mas a moda é a confecção que é autoral, que tem uma identidade e tem um valor simbólico, né? Então isso é super importante. Agora, essa indústria da moda, no sentido amplo, ela é concentradora, ela pode escravizar, ela representa atentado a direitos humanos, ela bota a gente trabalhando com 14 anos de idade lá na China, lá na Índia, 20 horas por dia. Então é preciso a gente também separar o joio do trigo, para não achar que tudo é maravilhoso, que a inclusão está aí. Mas por isso que eu sempre advogo uma disputa de sentido entre a palavra indústria cultural e criativa e a economia criativa. Os africanos usam economias criativas no plural. Eles pegam cada setor e falam no plural. A economia da dança, a economia da música, a economia do artesanato, a economia da gastronomia. Porque assim você percebe que é uma diversidade tão grande que eu não posso tratar todo mundo igual. Preciso de um campo de equidade. Característica, tem suas especificidades. Então, se você acredita
acredita também nesse potencial dessa história da crise que a gente está vivenciando, que esse pessoal todo que trabalha com moda, que trabalha com audiovisual, que trabalha com artesanato, eles vão ter que se reinventar e vão ter que mudar, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, realmente, temos problemas de todas as ordens. Primeiro, porque somos um país com uma educação fragilíssima. Segundo, somos um país que não tem infraestrutura digital. Não é? Quando a gente fala em inclusão digital, é até uma piada. Porque, na verdade, a gente sabe que nós não fomos preparados para isso e nem temos os recursos para isso. Então, nós vamos ter que formar pessoas com muita rapidez, começar pelos professores, formar os formadores. Porque a gente vai ter que pensar digitalmente, que é uma outra forma de produzir. Uma coisa é pegar um produto físico e fazê-lo digital. Outra coisa é pensar digitalmente. É um novo modelo mental que a gente vai ter que construir nas nossas cabeças, né? Para entender essas dinâmicas econômicas do criar, produzir, comercializar, exportar, consumir. Como é que isso vai aparecer, digamos assim, numa plataforma de desenvolvimento para o Brasil? Nesse momento, Desirê, eu acho difícil, com esse governo que está aí. Eu não vejo nenhuma possibilidade, porque as áreas que hoje o Brasil mais sofre e o campo de trabalhadores mais sofre é educação superior, pós-graduação, portanto, é pesquisa, ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, universidade, é a área da cultura, que tem sido atacada profundamente, quer dizer, há uma espécie até de movimento contra essas pessoas, o que é terrível, né? Então você vê ali educação, cultura, ciência e tecnologia como assim um triângulo das Bermudas, né? Para o governo Bolsonaro. Então, é lamentável, porque o mundo todo está investindo nisso, né? A gente sabe exatamente que todo mundo está investindo nisso, né? E aí, eu ia até comentar, eu acabei de ver aí que o diretor técnico do Sebrae, o Alci Porto, acabou de entrar. Que honra! Aí, pergunta aí das parcerias, né? Que são feitas aí com o Sebrae, nesse sentido da economia criativa. Olha, o Sebrae tem sido, digamos assim, eu digo sempre isso, com justiça. Né? O Sebrae, depois que a política pública nacional de economia criativa foi esfacelada, que o próprio ministério se acabou, e que hoje nós perdemos total institucionalidade, não é? E agora ganhamos ódio, né? Um movimento, uma reação obscurantista, conservadora, moralizante, contra a inovação, a criatividade. O papel da arte é pensar na frente, é ver o futuro, é propor o novo. Né? Isso é que é bacana numa sociedade. Se isso é perseguido, é muito ruim para nós. Então, assim, o Sebrae tem levado essa bandeira muito sozinho, muito solitariamente. E eu queria aqui saudar o Sebrae, porque os setores da economia criativa, pensando nos 4 eixos que compõem os setores, eu não vou aqui entrar no detalhe deles, porque é muita coisa. Mas é dizer assim, tem um primeiro setor chamado patrimônio cultural. E quando a gente fala em patrimônio cultural, a natureza está dentro. As unidades de conservação, as tribos indígenas, as comunidades quilombolas, as festas, as feiras, os mestres da cultura, a gastronomia, o aluau, o São João, tá tudo dentro. Isso aí é uma área. Aí você tem as artes, aí você tem todos os setores do livro, da literatura, da música, papapá, aí você vai para as novas mídias. Aí entra toda a área que está ligada à comunicação, à tecnologia da informação, e por último vem as criações funcionais, onde entra design, arquitetura, publicidade, né? Que são setores também que bebem na criatividade. Então, são muitos os setores e o Sebrae vem trabalhando com esses setores. Agora, eu ainda acho que, às vezes, você vê assim, aqui é o setor da economia criativa. Não existe setor da economia criativa. A economia criativa é um conjunto de setores. Não é? É a indústria como um todo, né? Eu diria que seria até a indústria criativa de uma maneira mais macro, né? Eu posso usar a palavra indústria se eu pensar em série. Mas eu tenho que falar também das artesanias se eu falar da produção que é pequena, que é a produção artesanal, que também é. E aí, se eu falar em economia criativa, eu estou falando de vários setores. Eu não posso dizer o setor da economia criativa. A economia criativa, eu acho até que ela entrou ali, não sei se eu vi direito, porque eu também estou enxergando pouco com os meus óculos aqui, que preciso trocar, mas acho que Tânia Bacelar estava por aí, né? Tânia Bacelar é a primeira dama do nosso desenvolvimento regional, é uma amiga queridíssima, que eu adoro, e que foi uma fã, me apoiou desde o início em Brasília na criação da secretaria. E ela entendia, por exemplo, que o Nordeste, por exemplo,
são 9 estados e agora nós temos um consórcio. E esse consórcio, nesse momento, está lá com Nicoleles para atacar mesmo esse vírus, e tem que ser isso. Mas, digamos que isso passado, se Deus quiser, nós poderíamos imaginar o consórcio. Olha, ela tá, minha linda querida, que delícia saber que ela está aqui com a gente. Pois, Tânia, quem sabe se o consórcio depois dessa etapa primeira aí, não é? Que é uma etapa de saúde, pode avançar para os setores da economia criativa, porque a Tânia sempre acreditou nisso, de que nós temos vocações, e essas vocações juntas, a gente pode negociar diretamente com a China, diretamente com a Europa, conseguir recursos em fundos, criar parcerias entre cidades. O potencial da gente, nesse sentido da economia criativa, é enorme. A pergunta, inclusive, que a Silvana Parente fez, foi secretária de Planejamento e Gestão do Estado, você conhece, perguntando o que é, na sua opinião, já que você participa, né, todo esse movimento e algumas câmaras setoriais, representa a gente, às vezes, até no Brasil, lá fora, enfim. Eu estou presidindo a Câmara de Economia Criativa nesse momento na DES, não é? Tem sido uma experiência muito bacana, Desirê. Muito bacana. E aí ela perguntando sobre a questão, o que é que você está se pensando para o Ceará e para o Nordeste. Tem essa visão toda que você está falando aí sobre a situação atual. Bom, quando eu estou falando aqui na ideia do consórcio caminhar, não é, para uma política regional, eu acho que isso é que a gente precisa fazer, mas eu estou falando em termos de tendência. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Né? Porque, na verdade, nesse momento está tudo muito complicado. Está complicado macropoliticamente, está complicado macroeconomicamente. Não é? A gente está vivendo uma situação que eu acho que daqui a pouco vai se acalmar. Mas eu acho que é importante mesmo a gente pensar e planejar. Oi? Tomara, né? Tomara, vamos acreditar. Mas aí a gente realmente vai precisar de uma institucionalidade, né? Nesse governo não vai acontecer, mas outros governos virão. Eu acredito que como uma onda no mar, vai para frente, vai para trás, mas volta para frente de novo. Então eu acredito que essa questão da economia criativa, uma hora volta a ganhar institucionalidade no Brasil. E eu vejo um papel importantíssimo, por exemplo, das federações das indústrias, dos conselhos de economia, dos estados e das prefeituras, né, as políticas públicas para pensar realmente como é que esses setores podem se organizar de uma forma em que eles ganhem ali, não é, um desenvolvimento sustentável no território. Então, é preciso mesmo retomar essa discussão, não é? E, por exemplo, o próprio BNDES, Tânia, teve tanto comigo lá nessa discussão, para a gente pensar, havia lá uma tal de uma agenda 4C, que era voltada para a economia criativa, Desirê, e isso tudo a gente fala hoje no passado. Mas os 4 Cs eram conhecimento, crédito, capacitação e crescimento. Então, todos esses 4 Cs estavam dentro do BNDES discutindo o desenvolvimento das indústrias criativas e culturais, pensando os setores da economia criativa, a questão da mensuração de impactos desses setores, as pesquisas, a identificação dos atores, as competências, os projetos, proposição de novas políticas, a questão dos microcréditos orientados, operação sem garantias reais, flexibilização de limites de crédito, produção de planos de negócios com prazos adequados, né? A formação das competências criativas, né? Uma educação voltada para esses setores, pensando em empreendedorismo. Quer dizer, o Brasil, pela sua dimensão continental, tem um mercado enorme. A gente não tem que estar comprando só produto importado. A gente vai passar a vida alimentando a indústria cultural de fora, como dizia o Celso Furtado. Vamos sempre ter essa visão, não é, exógena do desenvolvimento e não endógena? Essa é a questão. Quando a gente vai ler, estudar um pouco sobre a economia criativa, ela fala muito no sentido de que o objetivo dela é geração de emprego, de renda e incentivar as exportações. Aí as pessoas às vezes focam que o negócio teria que necessariamente exportar. Então isso também é um fator que você falou, é importante, que tem que ter um certo cuidado para que as empresas não vejam só isso como um fator principal. É verdade, porque temos um grande mercado interno. O Brasil é um país que tem sustentabilidade pela sua dimensão imensa, né? Como diz o Gilberto Gil, a gente é maior do que o abismo. Por mais que as coisas estejam difíceis, o Brasil reage, porque nós temos uma diversidade ainda, né? A Silvana Parente está me dizendo assim, diga aí, em alto e bom som, e é verdade que nós agora fomos, ano passado, chancelados pela Unesco,
a diretoria do Observatório dentro do Implanfor liderou um processo junto com o SEBRAE, que na primeira ordem entrou, com a FIEC, com os parceiros, Prefeitura, Estado, e nós conseguimos apresentar um bom dossiê junto à Unesco, e Fortaleza virou e foi chancelada a cidade criativa do design. Isso é um começo de uma aventura nova para a cidade, viu? Porque agora nós estamos numa rede onde está Singapura, onde está Buenos Aires, né, onde está Wuhan, a cidade onde a Covid começou, onde está a Cidade do Cabo. Quer dizer, nós podemos muito agora, porque design não significa só objeto. Design é desenho de cidade, Desirê. Design é pensar processos e produtos, é o design social, é uma cidade mais justa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma possibilidade enorme. Deixa eu dar uns dadinhos aqui de economia criativa no Ceará, só para animar pouca coisa. Eu ia perguntar exatamente isso, Cláudio, porque você é a diretora do nosso observatório, né? Observatório de Fortaleza, que não é da prefeitura, é de Fortaleza, foi criado exatamente... É da prefeitura. É do Implanfor. É do Implanfor. Né? Mas a gente espera que um dia tenha um braço dele do lado de fora da sociedade civil, como o Medellín tem. Porque a gente precisa que tenha uma estrutura para dentro, que é do Estado, que é da prefeitura, no sentido público estatal, e que mais um braço que a sociedade aqui observa o cumprimento das políticas, né? Monitora os programas, como é o caso do Fortaleza 2040, né? Então, é preciso mesmo que a gente avance com esse monitoramento de políticas públicas, né? Esse é o caso. Você coloca um pouco do observatório, já colocando aí alguns dados que você tem. Sim, aí. Já... O observatório é o observatório de Fortaleza. E ele tem essa tarefa de pensar a governança do Plano Fortaleza 2040. E eu acho que em relação à governança, Desirê, a gente vai passar por uma revolução. Uma revolução. Significa que, isso que você estava falando, que a gente que é da prefeitura, como a gente percebe que os governos, em alguns momentos, são tão impotentes diante de grandes crises, de grandes catástrofes, não é? E a sociedade civil vai atrás. Ela vai encontrando também formatos de se resolver. E você vê hoje as ONGs, você vê os movimentos das associações de bairro, os vizinhos, quer dizer, tem uma efervescência muito favorável de uma população que toma o seu destino na própria mão. O bairro, não é? O conjunto de pessoas que representam aquele território. Isso é muito bom, porque o Estado não pode tudo. E ele, na verdade, em muitos aspectos, ele é muito frágil. Né? Ele não acompanha, ele parece o cachorro correndo atrás do carro, ele nunca chega lá, né? É difícil, né? Então a gente precisa mesmo que entender que sem as universidades fazendo pesquisa para nos ajudar a produzir a política, né? Sem conhecimento, com qualidade, confiável, que é o papel dos observatórios, um gestor toma decisão errada, ou vai tomar decisão casuística, política, o achismo. É verdade. A gente tem que acreditar cada vez mais, né? E bens a Deus que o Ceará faz parte desse universo nordestino, de gente que acredita na ciência, de governador que está aí se pautando exatamente no conhecimento demonstrado, comprovado. Isso tudo é maravilhoso. Agora, em relação à economia criativa, quando eu fiz o diagnóstico da área da cultura para o Ceará 2050, o nosso plano do Ceará 2050, eu brinco com o Jair, porque ele dizia assim, não, eu quero que você me dê os dados. Eu dizia, meu amigo, só se eu inventar esses dados aqui, vai ter uma bola de cristal. O que eu posso dizer é o seguinte, o que eu tenho aqui são dados da Firjan, são dados já desatualizados, né? São dados de 2 anos atrás. Mas, assim, a gente tem uma ideia, né, de que a formalização ela é interessante, ela é até representativa em relação a outras unidades da nossa federação, inclusive do Nordeste. Mais de 4 mil empreendimentos, em torno de 2,45 dos negócios do Estado, inteiramente do total de negócios, 21 mil profissionais criativos, que seria em torno de 1,4 do total de empregados formais, concentrados. Isso aí mesmo, uma visão assim, ainda que precisa aprofundar. Logicamente, em Fortaleza, que é a grande cabeça do Estado e sua região metropolitana, região norte, Sobral, e o Caririzão fundamental, né? Aquilo ali tem um potencial para ser um vale da nossa criatividade, até porque é uma bacia que envolve Pernambuco, Paraíba, Piauí. Aquilo ali já era para ser um negócio, nosso Vale Inca, porque tem potencial para isso. Nós temos aí uma metade de profissionais formais, metade mulher, metade homem, 51,45 são mulheres, pouquinho mais do gênero feminino.
a questão da nossa formalização, ela não está, digamos assim, especialmente ruim, mas tem um dado ruim, Desirê, que é o seguinte, a gente paga pior do que os outros estados. Dentro da média do mercado, os setores criativos no Ceará são mal pagos. Eu tenho que dizer isso, porque isso é o que a Fijan pesquisou e percebe. E além do que você falou, de que às vezes contrata pessoas de 14, 15, 16 anos de idade, né, para trabalhar e a remuneração lá embaixo. Agora, se você imaginar que uma Zara, que é aquela coisa monstruosa, faz isso, né? Então, assim, veja como a globalização e as grandes empresas globais, elas têm um lado muito obscuro, né? Um lado muito feio, um lado antiético, que ameaça os direitos humanos, que ameaça, né, a dignidade do indivíduo. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que tudo que é indústria cultural é uma coisa ótima e que tudo que é indústria criativa é maravilhoso. Eu acredito, e eu sou nesse ponto muito Sebrae, quando a gente criou a Secretaria da Economia Criativa, a gente pensava nos pequenos, nos micro, até nos nano empreendedores. Significa que a gente tem um potencial para o pequeno, para uma economia de nicho, para a gente trabalhar, né, não numa perspectiva maciça, porque veja bem, Desirê, o turismo que estava aí, e essa indústria cultural que invadiu as cidades, produziu lixo, transatlânticos absurdos, nada é consumido no lugar onde o transatlântico vai. Olha, lá em Cabo Verde eu estava lá fazendo um trabalho pela Organização Mundial do Comércio e fiquei impressionada, porque assim, eu ouvi do ministro da Cultura, Cláudia, você gosta do atum? Eu digo, o atum daqui é o melhor atum do mundo. E o vinho que vocês produzem, aí ele falou, pois o transatlântico que vem, cheio de americanos, não come nada daqui, já vem tudo congelado. Ou seja, isso é um turismo insustentável, Desirê. A gente não pode. Então, a gente vai ter que desmontar isso aí, né? Desmontar essa lógica das cidades. Com o Alexandre Pereira conversando aqui sobre turismo. O Alexandre foi falar exatamente de vários projetos que ele estava pensando. Um desses que ele fez agora no domingo, que foi uma iniciativa muito louvável, colocou o ADJAF, né, no piano e saiu em todos os hospitais. Quer dizer, coisas que ele fazia presencialmente, ele teve que reinventar isso. E para exatamente quem estava realmente precisando. Então, assim, tem muita coisa que vai mudar. É realmente como você começou a nossa fala. Olha, eu fiz algumas pesquisas para o Sebrae Nacional em algumas cidades brasileiras e a gente levantou um pouco assim do que querem os criativos, né? O que é que os criativos querem? E agora, depois da Covid, mais ainda, não é? Qualificação e capacitação, não é? Em temáticas especialmente voltadas a modelos de negócio. Nós precisamos avançar em modelos de negócio. Nós precisamos construir e entrar em redes para pensarmos também em práticas colaborativas. A economia criativa ela é colaborativa. Ela trabalha na base de coletivos, de redes solidárias. A palavra solidariedade tem que voltar. Ela é muito mais importante que a palavra individualismo, que a gente usou a vida toda, né? Da capacitação, porque eu acho muito importante, né? Você é dessa área, eu também, e a gente, né, lá no Sebrae faz um trabalho aí muito, muito vasto e muito importante. Não continuamos, ou não paramos, continuamos a fazer aí, inclusive pela internet, mas assim, a gente sabe que as pessoas são carentes de capacitação voltada para essa nova realidade que a gente vai vivenciar. Sem dúvida, né? Outra área importante é a área de consultoria, Desirê. Nós precisamos pensar consultorias voltadas para a captação de recursos, para o desenvolvimento dos negócios. Nós temos que ter espaços virtuais de debate, de embate, onde os stakeholders conversem, porque as pessoas são sozinhas, muito desamparadas, não é? E elas já estavam desamparadas antes da Covid. Não é? A gente às vezes tem uma tendência de achar que, não, agora que está ruim, não, estava ruim. Estava ruim, vamos dizer que estava ruim, o rei está nu. Né? Por exemplo, os criativos, nas pesquisas que eu tenho realizado, eles dizem é preciso acabar com essa burocracia do Estado. Quer dizer, o Estado não consegue dialogar com os pequenos, nunca consegue. Eu fiz pesquisa lá em Salvador e a comida que é servida no carnaval em Salvador vem toda de fora, Desirê. E os pequenos empresários da área da gastronomia que fazem a gastronomia da memória, afrodescendente, não têm acesso, não conseguem ser contratados pelo Estado. Isso é um absurdo. Quer dizer, é também a hora do Estado se repensar, sabe? A gente tem que ter estudos e pesquisas, a gente tem que avançar nos indicadores. Agora eu fiquei muito feliz que eu fui convidada pela Unesco para trabalhar
nos indicadores de cultura da Agenda 2030. Agora, em junho, vai ter um grande encontro de experts de economia criativa, e eu recebi, no dia 21 de maio, esse convite. Foi o dia que o Bolsonaro acabou com a Secretaria da Diversidade Cultural do antigo ministério. Quer dizer, ele quer matar com a diversidade. Ora, a diversidade é a nossa galinha dos ovos de ouro. Se a gente matar essa diversidade, a gente está morto, né? Cláudia, esses planejamentos de longo prazo, a exemplo que a Fortaleza fez, Estado do Ceará e Brasil, enfim, todos os lugares, é onde vai dar esse norte para onde a gente vai caminhar. Com esse momento que a gente vai sair agora, né, Cláudia? Sem dúvida. Cláudia, você sabe que live é curta. Acabou. Nós estamos já 35 minutos. Na realidade, a gente tem uns 5 minutos para a gente fazer um pouco de encerramento, senão termina, tira da gente do ar e a gente não diz nada, nem sorri, nem faz nada. Eu queria aproveitar e avisar para quem está nos assistindo que o Corecon, na quinta-feira, nesse mesmo horário, vai fazer a live sobre economia verde com Arthur Bruno. Já está fechado, já vai começar a divulgação a partir de amanhã. Nosso secretário, né, do Meio Ambiente, do Governo do Estado, Arthur Bruno, vai falar sobre economia verde. Nós estamos exatamente já agora tematizando, percebe que as pessoas querem assistir, às vezes, assunto relacionado à área que tem que ser o maior interesse. E a gente saiu mais daquela coisa macro que a gente estava em termos de economia, e agora estamos chamando realmente especialistas de cada uma das áreas. E aí eu vou abrir para você fazer as considerações finais, porque é um assunto muito bom, eu sei que a gente passaria várias horas conversando aqui, mas infelizmente o tempo é curto, né? Não, primeiro agradecer a possibilidade de estar conversando com você e com esse público tão seleto que está aqui nos ouvindo e nos vendo, dizer da alegria de participar, eu acho que desse processo tão estimulante. Eu não posso acreditar que essa pandemia não nos sirva para a gente não nos encarar de frente. É a hora de nós olharmos nossas desigualdades econômicas e sociais, é a hora da gente entender as tendências do mundo. Nós não podemos mais, como dizia um amigo meu, Silvio Meira, lá do Porto Digital, não dá mais para ter gambiarra digital, a gente não pode mais trabalhar com gambiarra, a gente vai ter que, ou é digital ou não é. Então nós vamos ter que avançar para termos as condições de construir, não é, esse mundo que vem no século que vai começar. Agora, eu queria dizer para todas as pessoas que estão com a gente, nesse processo que nós estamos vivendo, é impossível imaginar uma saída se não houver política pública, se não houver poder público, sabe, Desirê? É o poder público que tem que ser instado realmente a apoiar os pequenos, a encontrar a solução dessa travessia de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. É nossa tarefa encontrar as soluções junto com esses criativos, junto com essas pessoas que fazem a diferença da nossa marca cultural, do nosso soft power, do que nós somos. Se eles morrerem, nós morremos todos. Então, na hora da crise, a gente salva aqueles que criam, aqueles que inovam, aqueles que ensinam, aqueles que pensam o futuro. A gente precisa salvar a nossa fauna melhor, que é aquela que realmente consegue pensar fora da caixa. Porque pensar na caixa todo mundo pensa. Então, assim, vamos instar nosso poder público para formular e entender que essas pessoas não são gasto, elas são investimento. Disse tudo, verdade. Pois, Cláudia, eu queria agradecer em nome do presidente Ricardo Coimbra, a nossa vice-presidente Silvana Parente, o convite que foi realizado a você, e de pronto o atendimento, e eu acho que superou as expectativas, foi maravilhoso. Que bom. Obrigada. Conta comigo, beijo enorme, beijo a todos, queridos amigos que estão conosco. Salve o Corecon. Tá bom. Tchau, tchau. Beijão. Beijão.